Boa tarde, turma do primeiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula explicativa a respeito do conteúdo dessa semana. Vocês estão trabalhando com o PET volume 6, ok? E o assunto dessa semana se destaca para a parte de gases, que é a semana 2. Então vou posicionar para vocês a necessidade de ir diretamente para a semana 2, tá? De forma que a gente possa repassar para vocês as informações mais necessárias. Bom, a semana 2, assim como a semana 1, é a continuidade do trabalho a respeito de transformações físicas que os gases podem sofrer. Então, o nosso assunto basicamente é o sistema gasoso, tá? Com destaque aqui para o quadro informativo do que vocês vão encontrar na semana 2. A semana 2 ela é bastante extensa, vocês precisam se preocupar principalmente, tá, com relação às transformações que os gases podem sofrer, que são basicamente 3 transformações que eu estou numerando aqui, tá? A transformação denominada de isotérmica, transformação denominada de isobárica, isovolumétrica, isocórica ou isométrica. Pois bem, eu vou traduzir para vocês rapidamente o que são essas transformações. Uma vez que o sistema gasoso nós estudamos basicamente centrado em 3 grandezas físicas, como foi vista na semana 1. Grandezas físicas como pressão, volume e temperatura. Ok? Então, pressão, volume e temperatura, nós precisamos tomar bastante cuidado, elas que se relacionam para dar destaque a essas transformações que nós frisamos aqui no quadro. Transformação isotérmica é o tipo de transformação que envolve a relação entre pressão e volume, considerando que um valor de temperatura para os gases esteja constante. CTE é a abreviação para a palavra constante. Isobárica é uma relação que envolve a variação de volume influenciado pela temperatura, desde que a pressão sobre esse gás esteja constante. Então a palavra isobárica, pressão igual, pressão constante. Isotérmica, temperatura igual ou temperatura constante. Já na transformação isovolumétrica, é a relação que envolve pressão atuada, né, com relação à temperatura que o gás está sob efeito. Então você tem o volume constante ou igual, ok? Então, basicamente, essas são as 3 transformações que vocês devem tomar cuidado. O texto vem trazer para vocês conceitos básicos dessas transformações, né? Ele traz aí a importância de se entender o que é um gás perfeito. O gás perfeito é um modelo que se utiliza para estudar os gases e as suas transformações, considerando que esses gases são formados por moléculas, né? Moléculas de substâncias químicas. Eu vou dar um exemplo típico que nós encontramos no ar atmosférico, tá? Moléculas de hidrogênio, por exemplo, ou moléculas de oxigênio, que é a parte mais importante para o nosso processo de respiração. Essas moléculas que entram em movimento, tá? Elas estão em movimento graças a um tipo de energia, a energia cinética. Novamente, gostaria de frisar que a parte de energia cinética também se encontra no conteúdo de física desta semana, do PET 6, semana 2, ok? Então, o que acontece? Para essas moléculas de gases entrarem em movimento, eu preciso alterar alguma das grandezas físicas citadas. Ele vem explicar aqui que o aumento de temperatura, o aumento de uma das grandezas físicas citadas, pode ocasionar maior agitação das moléculas. Dessa forma, a maior agitação, maior velocidade de movimento dessas moléculas, maior energia cinética também. Então veja bem, uma relação direta. Aumento de velocidade é decorrente do aumento de energia cinética do movimento das moléculas. Então, nós tentamos estudar a partir de um modelo de gás perfeito
influência dessas grandezas físicas, né, no movimento das substâncias. Bom, esse gás perfeito ou gases perfeitos, que podem ser hidrogênio e oxigênio, foram estudados por pessoas dentro da história da evolução do conhecimento sobre gases, dentro da história da evolução da química. Aí nós temos destaque para três pessoas, três transformações. A chamada lei de Boyle, a chamada lei de Gay-Lussac e a chamada lei de Charles. Tem tudo a ver, pessoal, com aquelas três transformações que foram citadas aqui em cima, tá? Isotérmica, isobárica e isovolumétrica, ok? Então veja bem, essas leis que estudam essas transformações citadas consideram volume, pressão e temperatura como grandezas que estão correlacionadas. Então precisamos tomar cuidado com essas três grandezas. Já frisei isso novamente e vou repetir para vocês várias vezes. Tá? As leis que são apresentadas, lei de Boyle, Gay-Lussac e lei de Charles, elas estudam essas três grandezas que estão destacadas aqui, tá? As variações de cada uma delas, o estado de um gás, as variáveis do estado e as transformações que esses gases sofrem, tudo relacionado a volume, pressão e temperatura. Pois bem, essa é a página 57. Então na página 58, o PET, de Química, vem trazer cada uma dessas leis. A lei de Boyle, né, aqui estou o sobrenome Mariotti, tá bom? Ou considerado como lei da transformação isotérmica. Então Boyle e Mariotti estudou a transformação a uma temperatura constante, tá certo? Então ele vem trazer para vocês um exemplo, uma bomba de encher pneu de bicicleta. Quando você puxa o êmbolo dele, né, o êmbolo é aquela parte móvel que você usa para encher a bomba com ar e pressioná-la para que o ar corra diretamente para o pneu, é um sistema para entrada e saída de ar. Esse sistema pode servir como exemplo no experimento que Boyle e Mariotti, né, vem a trazer. Aí ele traz um sisteminha para exemplificar, pessoal. Tá? Aqui ele mostra qual é o significado da transformação isotérmica, o que ocorre dentro dela, uma vez que a transformação isotérmica, então a temperatura para o primeiro sistema, eu chamo de temperatura 1, e para o segundo sistema, as temperaturas são iguais, tá? São constantes, então vou chamar aqui, ó, temperatura no sistema 1 é igual à temperatura no sistema 2, não são diferentes. Se aqui fosse, por exemplo, 20 graus, aqui será 20 graus também, tá certo? O que vai variar? Pressão e volume. Veja, aqui eu tenho um peso sobre um sistema fechado, aqui você tem o êmbolo, né, que é essa parte que eu estou circulando aqui. Se eu coloco um peso sobre esse êmbolo, o que ele vai proporcionar? O peso irá pressionar as moléculas do gás dentro do recipiente, de forma que nesse primeiro estado o volume 1 é maior do que no segundo estado, e o volume 2 é menor. Tá? Então volume 1 maior do que volume 2. Outra coisa, a pressão aqui, P1, é menor do que P2. Tá certo? Por quê? Porque quando eu coloco um peso, é diferentemente de dois pesos. Um peso exerce uma pressão, dois pesos exercem uma pressão duplicada. Tá certo? Então, o que nós precisamos entender aqui? Que existe alguns dados numéricos que nós podemos usar. Veja bem, ó, se eu utilizar uma pressão sobre o estado 1 de 2 atm, lembrando bem, unidade de pressão, tá? Significa atmosfera. O que eu posso ter de volume? O volume de aproximadamente 600 ml, ok? Se eu aplicar 4 atm de pressão, o meu volume se reduz. Eu dobro a pressão, eu tenho o volume pela metade. Se eu triplico a pressão, é 3 vezes menos o volume. Se eu tenho 4 vezes o sistema de pressão, 4 vezes menor é o meu volume. Tá certo? Então veja bem,
que eu aumento a pressão, o que ocorre com o volume do gás, ele diminui. Tomem cuidado com isso daqui, pessoal, que é uma relação entre duas grandezas físicas chamadas de inversamente proporcional. Por quê? Aumenta um, diminui o outro. Tá certo? Então, essa é a explicação básica a respeito de transformação isotérmica. A temperatura não participa sobre o efeito de pressão nos gases, bem como o volume também. Tá certo? Muito bem. E como que nós vamos representar isso daí? Bom, pressão é igual inversamente proporcional ao volume. Tá? Então, considerando isso daí, eu tenho para o estado 1 e também para o estado 2, ok? Então, o que nós vamos usar de equação que representa o cálculo, né, de uma transformação isotérmica? É essa equação aqui, pessoal, tá? Essa equação que eu vou mudar até a cor aqui, vou circular, tá? Para que vocês usem ela na resolução das atividades que estão lá mais ao final da unidade da semana 2, ok? Essa equação que é da transformação, né, isotérmica. Pressão e volume no estado 1, que a gente chama de estado inicial também, igual a pressão e volume no estado 2, que é o estado final da transformação. Tá certo? Bom, aqui nós temos a representação gráfica de como ocorre, né, essa isoterma. O que é essa isoterma? A transformação isotérmica, a transformação a temperatura constante. E veja bem, volume 1 com pressão 1, pressão próximo de zero, uma pressão baixa. Isso aqui é um eixo cartesiano, é um gráfico de eixo cartesiano, certo? E aqui é o ponto de partida. Eu tenho volume no eixo Y, pressão no eixo X. Pressão próximo de zero, pressão 1. Volume longe de zero. Então quer dizer que pressão baixa, volume alto. Pressão alta, que é o caso de 2, volume baixo. Então veja que nós temos um ponto de encontro, né, de P1 a volume 1 e um ponto de encontro de P2 a volume 2. Quando eu faço a ligação entre esses pontos de encontro, eu vejo que forma uma linha. Ele começa aqui em cima e termina aqui embaixo. O que isso quer dizer? Que você tem aí uma redução do volume conforme aumenta a sua pressão. Isso é uma representação gráfica e é muito importante que tenha exercício lá de PET, né, da semana 2, que trabalha com gráfico, ok? Lei de Gay-Lussac é a lei que trabalha aí a transformação isobárica. A isobárica é aquela que você vai usar pressão constante. Então, o que vai ter de variação? Apenas as outras duas grandezas físicas, a temperatura e o volume. Isso se explica quando você pega aí um balãozinho de festa, tá, e coloca, por exemplo, dentro de uma caixa térmica com gelo. O que você está fazendo com esse material? Promovendo um resfriamento. Qual é a consequência? Temperatura alta para temperatura baixa. Então, vou colocar aqui, ó, temperatura 1 e aqui temperatura 2. O que acontece? Aqui você tem um volume 1 e aqui você tem um volume 2. E a pressão? Bom, transformação isobárica não tem alteração de pressão. O que eu percebo? A temperatura alta está antes do resfriamento. A temperatura baixa está depois. O resfriamento, que significa diminuir a temperatura, faz com que você diminua o volume, né? Então é diretamente proporcional. O efeito de um é sobre o outro, diretamente proporcional. Correto? Então isso daí eu chamo a atenção de vocês, tá? Porque é a relação básica e extremamente importante para a transformação isobárica, tá certo?
Aqui você tem o esquema de representação da transformação isobárica, não é isotérmica, é um erro, né? É um erro básico, você tem aí a mesma representação do anterior, né? Então essa imagem aqui não está certa, não é temperatura constante. Mas enfim, vamos verificar se a apostila adiante me traz o que pode acontecer. Aqui, ó, ele traz uma tabela perfeita para representar isso, ó. Temperatura. Se eu tenho 100 Kelvin, que é a temperatura básica, né, eu tenho um certo volume em ml. Se eu aumento a temperatura para 200, eu estou dobrando, o que eu vou fazer? Eu vou ter o dobro de volume. Se eu triplico a minha temperatura, eu vou ter o triplo de volume. Se eu quadruplico a temperatura, quadruplico o volume também. O que eu percebo? Que as temperaturas fazem com que as moléculas dos gases que agitam, eles tendem a buscar mais espaço. Mesmo que você tenha o êmbolo, aqui ó, o êmbolo segurando, tá? O que vai acontecer? Ele vai causar um impacto das moléculas sobre o êmbolo, fazendo com que ele se movimente para cima, fazendo com que o volume dele aumente. Então, o certo, eu vou rabiscar essa parte aqui. O certo é não é ter pressão aqui, não tem, né, duas, tem apenas uma, deixa eu voltar, só tem uma massa, a mesma massa que tem aqui, ok? Então eu teria que ter uma temperatura 1 aqui e volume 1 aqui. Por que eu estou fazendo da direita para a esquerda? Porque é volume menor, temperatura menor. Se eu aumento a temperatura, o que vai acontecer? O êmbolo vai para cima, tá? Deixa eu pegar e passar a borracha aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não dá. Mas enfim, dá pra gente mudar um pouquinho de coisa. Então o que acontece se eu aumentar a temperatura? Aumenta o volume. Então aqui eu não tenho pressão, aqui eu tenho volume. Volume 2, temperatura 2. Certo? Então essa é a transformação isobárica. Perceba uma coisa, volume é diretamente proporcional à temperatura. Então volume diretamente proporcional à temperatura. Qual a equação que eu vou usar para trabalhar essa transformação? A equação que está aqui, pessoal. Ó. Volume sobre temperatura no estágio 1, que é o início, igual a volume sobre temperatura no estágio 2. Tá? Essa equação é extremamente importante para que vocês resolvam algum dos exercícios que estão lá. Representação gráfica de uma isóbara. O que é isóbara? A transformação. Né? A isóbara, no caso, é denominado para a linha que você tem dentro do gráfico. Olha, eu tenho um volume 1 próximo de zero. Então, a temperatura 1 desse sistema é próximo de zero também. Volumes baixos, temperaturas baixas. Volumes altos têm como consequência partindo de temperaturas altas. Então veja que para a situação 1 e para a situação 2, nós temos aí, né, uma linha, uma reta que liga o ponto 1 ao ponto 2. Ok? Bom, partindo então para a terceira transformação, a lei de Charles. Lei de Charles ou transformação isovolumétrica, isocórica ou isométrica. Essa daqui trata do volume constante, tá? Mas com alteração entre pressão e temperatura. Aqui você tem uma explicação básica sobre essa transformação. É importante fazer leitura, tá? Para que vocês possam entender o significado da transformação isovolumétrica, ok? E aqui ele traz para nós, sim, um modelinho de transformação isométrica ou isovolumétrica. O que acontece? Pressão igual, eu não tenho peso, o êmbolo está na mesma posição, o volume está na mesma posição também, certo? Mas a temperatura, eu não sei como é que está a situação. Veja, eu tenho que ter aqui, ó, por exemplo, temperatura de 100 graus, perdão, 100 Kelvin.
Não falo grau Celsius porque não é a unidade básica da temperatura, tá? Para sistemas gasosos. A pressão A3 atm, se eu tenho 200 Kelvin, a pressão duplica. Triplicando a temperatura, triplica a pressão. Quadruplicando a temperatura, quadruplica também a pressão. Então, qual é a relação entre eles? É uma relação diretamente, como diz anteriormente, diretamente proporcional. Se eu aumento uma grandeza, a outra aumenta na mesma proporção. Se eu diminuo, também diminui na mesma proporção. Tá? E qual é a equação básica para você trabalhar tudo isso? É essa equação aqui, pessoal. Então tem que tomar cuidado com o que pede o exercício. Analisando uma transformação isotérmica, temperatura constante, então vou usar a primeira equação. Analisando uma situação de uma transformação isovolumétrica, eu vou usar esta equação aqui, ok? Aqui você tem também uma representação gráfica, tá vendo? Pressão e temperatura são diretamente proporcionais, então dá uma reta, é a ligação do primeiro ponto com o segundo ponto. E depois vocês têm aí a equação geral dos gases, tá? Essa equação geral dos gases é quando você tem as três grandezas envolvidas na situação, tá? As três grandezas. Se um exercício citar as três grandezas para uma transformação de um estado 1 em direção à transformação de um estado 2, aí eu vou usar a equação geral. Mas se ele fala que uma transformação é isotérmica, isovolumétrica ou isobárica, eu vou usar duas grandezas apenas e uma daquelas equações lá. Tá? Então fiquem de olho que vocês têm quatro equações, quatro possibilidades para trabalhar nos exercícios, tá? Eu vou então traduzir aqui para vocês rapidamente qual é a situação que nós temos em cada um deles, ok? E qual é a equação que vocês vão usar e os cuidados básicos. Então veja, na atividade 1 você tem volume de 10 litros, pressão aumentada de 1 para 2 e sua temperatura de 73 para 127. Pessoal, veja o seguinte, eu tenho volume, eu tenho pressão e eu tenho temperatura. Ele pede para calcular volume final. O que vocês vão fazer? Equação geral dos gases, tá? Ele não fala hora nenhuma qual o tipo de transformação. Então eu vou chamar aqui a equação geral dos gases, porque eu tenho pressões diferentes, volumes que devem ser considerados e temperaturas diferentes. Cuidado, tá? Temperatura tem que ser dada em Kelvin. Então eu tenho lá um jeito de pegar a temperatura em Celsius, somar por 273. Então eu tenho que fazer a conversão inicialmente de todas as duas temperaturas, negativas e positivas, ok? O volume é em litros e a temperatura, e a pressão em atm, tá certinho? Basta jogar na equação para resolver e encontrar uma dessas alternativas aqui, tá certo? Então vamos ver o exercício 2? Olha só, um pneu de bicicleta é calibrado a 4 atm, pressão, em um dia frio, a temperatura de 7 graus. O volume e a quantidade de gás injetado são os mesmos. Opa, volume são os mesmos. Tá certo? Qual é a sua nova pressão quando a temperatura estiver 37 graus? Que beleza! Transformação com volume igual. É transformação isovolumétrica. Pessoal, isovolumétrica. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou voltar lá em cima, na transformação isovolumétrica, vou achar a equação, tá aqui, ó. Pressão 1 sobre temperatura 1, igual a pressão 2 sobre temperatura 2. Beleza? Então, veja, pressão 1 sobre temperatura 1, igual a pressão 2 sobre temperatura 2. Essa é a equação que vocês vão usar, tá certo? A pressão está em atm e a temperatura está em graus Celsius.
Opa! Em graus Celsius converte para Kelvin. Tá certo? Então tem que ter conversão aí. Exercício 3. O exercício 3 fala o seguinte: considere que no interior do grão de milho de pipoca a pressão seja a 1 atm e a temperatura 7 graus Celsius. Quando ele é aquecido, se ele é aquecido tem variação de temperatura. Antes de estourar, essa temperatura é 192 graus Celsius. Qual a pressão nova, hein? Cujo volume é constante. Mesma coisa, pessoal. Pressão 1 sobre temperatura 1 igual a pressão 2 sobre temperatura 2. E o volume é constante, é uma transformação isovolumétrica. Tá certo? Então aqui eu estou explicando o que vocês vão usar para cada exercício. Olha, atividade 4. Pneus de um veículo em movimento esquentam. O que é esquentar? Aumentar a sua temperatura, melhorando sua aderência ao piso. Bom, supondo que não haja variação de volume. Não haja variação de volume, então é isovolumétrica. Tá? Isovolumétrica. O gráfico melhor representa a variação de pressão em seu interior em relação à temperatura. Ó, pressão e temperatura. Como é que vai ficar esse gráfico aqui? Qual a opção deles que melhor explica a variação de pressão e temperatura? Pessoal, a resposta está na própria apostila. Ok? Item 5. Segundo a lei de Charles Gay-Lussac, mantendo-se a pressão constante, pressão constante, já mudou o tipo aqui, é uma transformação isobárica, onde na transformação isobárica o que vai variar? Tem volume e temperatura. Ok? Muito bem. O volume ocupado por um gás aumenta proporcionalmente ao aumento da temperatura. Considerando a teoria cinética dos gases, tomando por exemplo o gás hidrogênio, olha só, eu expliquei para vocês lá no comecinho, tá? A importância dos gases da atmosfera. É correto afirmar que esse comportamento está relacionado ao aumento de quê? Qual dessas opções aqui refere ao aumento de volume influenciado por temperatura? Certo, pessoal? Essas são as explicações básicas que vocês precisam levar em consideração para resolver as atividades da semana 2, ok? Vejo vocês na semana que vem.